Olá pessoal, professor Ismar Tavares, professor de História do Brasil do Equação Certa. Mais uma questão do nosso simulado. Dessa vez, um relato do Frei Beto, no seu livro Batismo de Sangue. Portanto, a questão está no contexto do período da ditadura militar no Brasil. Essa questão é um relato dele, ele escreveu isso num livro onde ele está relatando as experiências dele. Ele diz que passei anos, Aninha, sem saber do seu destino. Soube-a assassinada ao retornar ao Brasil em 71. A notícia chegou-me difusa, sem detalhes, entre as grades enferrujadas do presídio Tiradentes. O gosto acre da vida azedou-me os sentimentos, avivando lembranças. A morte despira-se da máscara de bruxa entre indescritíveis torturas para apresentar-se como uma eterna companheira, livrando-a das mãos dos algozes. É um certo exagero que ele está dizendo aqui, que essa pessoa já sofreu tanto, já sofreu tantas torturas, que a morte para ela já passa a ser um alívio. Não é isso que ele está dizendo. Bênção a nós, sobreviventes. Rezei a promessa de que minha vida deveria ser, no mínimo, digna da sua morte. Chorei lágrimas secas, ressentido, virei o ódio pelo avesso e extraí o amor, que se faz raiz e fruto em nossa luta. Uma obra magnífica de Frei Beto, chamada Batismo de Sangue. Mas veja o que a pergunta está colocando para nós. A característica do depoimento do Frei Beto. Qual é a característica desse depoimento dele? E o contexto em que ele está se referindo, a que ele está se referindo, são identificados respectivamente como: é um relato oficial? Não é um relato oficial, porque relatos oficiais são relatos do governo, de instituições. E também não é Estado Novo. Estado Novo é da era de Getúlio Vargas, lá nas décadas de 30 a 45, mais precisamente de 37 a 45. É um relato social? Sim, pode ser um relato social, mas não está se referindo ao golpe de 64, porque o golpe aconteceu em 64, está se referindo ao regime militar que vai de 64 a 85. Golpe é em 64, regime militar 64 a 85. Letra C, uma história oficial. Mais uma vez, não se trata de uma história oficial do governo. O contexto estaria correto, ditadura militar. Então a alternativa que nos resta, pessoal, é uma história social e está se referindo a um período da ditadura militar no Brasil. Questão 78, alternativa D de dado. A letra E não é uma memória oficial, é uma memória social. E não é República da Espada, é regime militar brasileiro. 78, alternativa D.